Chegamos já 2023. Acredito que todo mundo que no final de 2022 recebeu aquelas mensagens poderosas, né? Que 2023 seja uma bênção. Que 2023 seja um ano de conquista. E foram muitas mensagens. Isso aconteceu, amados, porque nós, como seres humanos, a nossa tendência é sempre esperar que o outro seja melhor. É sempre esperar que o externo seja melhor. É sempre esperar que as coisas sejam melhores. Nós temos isso, infelizmente, dentro do nosso coração, que aquilo que passamos, muitas vezes, pelas nossas dificuldades, sempre nós esperamos algo melhor. E não é errado isso. Mas eu quero nesta manhã com vocês pensar sobre algo um pouco diferente a respeito sobre as expectativas. Que elas não devem ser apenas no sentido externo, de ano após ano, de 2023, de 2024, de 2025, porque sempre nós queremos isso. Mas tenho certeza, que o grande problema que nós vivemos, irmãos, em muitas situações, está aqui revelada neste versículo. Que fala que um homem de Deus, não era um homem comum, era um homem de Deus, era um rapaz. Mas era um rapaz de Deus, era um moço de Deus. E que diante de um momento difícil dele, de um momento crucial da sua fé, de um momento daquele momento em que ele se depara com um exército poderoso que ele conhecia, qual foi a reação desse rapaz como homem de Deus? Talvez tenha sido a nossa reação diante daquilo que vivemos. Talvez, quem sabe, quando olhamos para esse rapaz que olha para aquela situação difícil, ele estando ainda com o profeta do seu lado, ele tem uma reação que talvez eu e você já tivemos diante da nossa adversidade. E qual foi a reação? Ah, meu Senhor, o que faremos? É uma pergunta que muitas vezes nós fazemos diante daquilo que estamos vivendo. E isso se dá, irmãos, por causa de muitas, talvez, decepções que tivemos no ano passado. Talvez nós tivéssemos projetado coisas tremendas para nós, projetos, sonhos, e que diante de uma adversidade, diante de um problema, diante de uma situação, não foi o que nós esperávamos. E aí está o nosso questionamento. Porque esse rapaz aqui, quando ele faz ele dá essa reação ao profeta, é como se ele estivesse dizendo: e agora o que nós vamos fazer diante disso? Talvez você, talvez eu, quem sabe nós já fizemos essa mesma pergunta. Senhor, o que fazer diante disso? O que fazer diante de uma perspectiva que talvez para mim não é tão boa? Até porque eu fiz planos para 2023, eu achei que era fulano que ia não partir para o lado político, né? Mas eu achei que era fulano que ia estar lá na frente, não foi. E muitas vezes nós não questionamos ele, mas nós questionamos a Deus. Deus, será que o Senhor está no controle da situação? Será que o Senhor está vendo mesmo isso? Ou será que eu vou ter que tomar medidas extraordinárias, como tem sido de muitas pessoas? Porque certo é, amados, estamos vivendo em momentos como desse rapaz, que diante da sua luta, ao invés dele olhar para o profeta, de saber que ele também era um rapaz de Deus, a sua reação não deveria ser esta, mas sim de confiar naquilo que Deus tinha prometido para eles. E de saber que quem estava com ele ali era o profeta, o homem de Deus. E a pergunta: o que fazemos diante daquilo que estamos vivendo nessas situações? De olharmos para um desafio, de uma situação, de olharmos para um 2023 como se fosse o nosso adversário, porque tem muita gente que olha para 2023, amados, como um adversário.
não olha com perspectivas da vida positivas, mas olha como 2023 e até quando olha para o seu WhatsApp, ele fica esperando que alguém mande para ele uma mensagem positiva, que alguém mande para ele uma profecia de Deus para a vida dele. Porque ele mesmo, diante daquilo que está vivendo, ele não consegue mais ver, enxergar a luz no fim do túnel. Ele não consegue ver. E a pergunta, o que faremos diante dessas situações? Qual deve ser a reação diante daquilo que estamos vivendo? Qual deve ser a nossa perspectiva diante de um momento crucial que estamos falando aqui, irmãos? Porque para ele foi os carros, foi aqueles homens, aquele exército inimigo. E para você, qual é o seu desafio? Talvez, quem sabe, um filho que está nas drogas, ou um filho preso, ou um marido que ainda está ainda no alcoolismo, ou quem sabe uma família que está desestruturada, e você vem pedindo a Deus, vem fazendo campanha, vem fazendo tantas coisas, você está lá na igreja, você chega nos homens de Deus, eles oram por você, e fala, e agora? O que fazer diante de 2023 que já chegou, e nada aconteceu? Eu quero nesta manhã, irmãos, compartilhar algo com os irmãos, sobre aquilo que Deus tem preparado para nós esse ano. Mas de uma maneira muito simples, muito rápida. Porque eu tenho certeza que aquilo que Deus tem para nós, irmãos, vai ser colocado assim de uma maneira poderosa para a vida dos irmãos. Amém? Eu creio nisso.